E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter a honra de fazer uma resenha de quadrinhos, né? Eu gosto muito de alternar livro com quadrinhos e de um personagem que para mim é muito especial. Ele fez parte da minha história, eu acho que deixou uma marca no mercado editorial de quadrinhos no Brasil e ganhou vários prêmios, porém, é um personagem muito obscuro. Eu acho que quase ninguém vai lembrar desse personagem. A não ser o pessoal das antigas mesmo, né? Pessoal raiz aí, que coleciona há muitos anos, né? A gente vai falar do Manhunter, que foi publicado no Brasil com o nome O Caçador, né? Então, vamos dar uma contextualizada, né? Primeiro sobre a criação dele lá nos Estados Unidos e a época que ele foi editado no Brasil, publicado no Brasil, que é quando ele me causou um impacto e fez parte da minha história, né? Então, esse personagem, o ano era 1973, e a DC tinha uma revista carro-chefe, tem ainda, chamada Detective Comics. Para quem não sabe, essa revista é uma revista lendária, que a sigla DC Comics veio dessa revista, Detective Comics. Para quem não sabe, o nome DC veio dessa revista aí. E era uma revista, como o nome está dizendo, de histórias de detetive, mas o carro-chefe era o Batman. Né? O carro-chefe era as histórias do Batman. Mas em 73 as vendas estavam um pouco baixas, e o lendário editor da DC, o Carmine Infantino, pediu ao artista Ash Golden, o roteirista, para bolar uma história complementar, né? Para entrar junto com as histórias do Batman, para complementar aqui a revista e ver se dava um upgrade aí nas vendas, né? E o Ash Golden, ele, resumindo, ele se criou uma parceria com o artista Walter Simonson, né? Deixa eu ver aqui se pronuncia. Walter Simonson, um artista fantástico, fantástico. E eles resgataram o herói da Golden Age dos quadrinhos, o Manhunter, do Jack Kirby, mas resgataram assim, se basearam muito vagamente nele para praticamente recriar em todos os aspectos, né, no visual, na história, em tudo. Né? E criaram uma história que tem começo, meio e fim, em 7 capítulos, que foi publicada em 7 capítulos, na Detective Comics, em 1973. Né? E essa história, que nasceu como uma coisa sem pretensão, né? Nasceu só para complementar, tapar buraco. Ela ganhou vários prêmios, né? Na época ganhou o prêmio de melhor short story do ano, é, e é lembrado até hoje, né? E a edição que eu tenho aqui, inclusive, é uma edição de luxo. Eu não li originalmente nessa edição, eu li na revista Batman, quando eu tinha 11 anos de idade. Né? Essa história faz parte do mercado editorial brasileiro também, porque no começo dos anos 80, a Marvel era publicada pela editora Abril, que era a editora que mais levava a sério os conteúdos, a sequência cronológica. E a editora Brasil América publicava a DC. E eu comprava os dois, mas a DC pela editora Brasil América, as revistas não tinham continuidade, elas começavam e terminavam, era uma coisa meio desorganizada. E de repente, em 1984, eu tinha 11 para 12 anos, a Abril começou a publicar a DC Comics. A DC passou da editora Brasil América para a editora Abril. E lançou 3 títulos: Super-Homem, Batman e Heróis em Ação. Né? E nessa época, apesar de eu ter 11 para 12 anos, eu já tinha uma coleção super organizada, toda organizada, indexada em gavetas, onde as revistas ficavam estocadas por ordem de número. E era fácil fazer isso com as revistas Abril, porque elas tinham uma lombadinha, quadradinha, depois passou pro arame. Então eu já era obcecado por esse colecionismo de quadrinhos nessa época. E quando a Abril começou a publicar a DC no Brasil, a história, isso em 1984, 11 anos depois de ter sido publicado nos Estados Unidos, a história O Caçador, que era Manhunter, foi publicada na revista Batman. E eu fiquei assim fascinado, cara. Tu comprava uma revistinha do Batman naquela época, em formatinho da Abril, né? Qualidade editorial, naquela época os quadrinhos não tinham sido glamorizados como são hoje, né? Não eram gourmetizados como são hoje, então a revistinha de papel jornal pequenininha, qualidade editorial péssima, mas a tradução da Abril era espetacular, o respeito pela cronologia das histórias, pelo universo em si também era muito bom. E você comprar uma revistinha daquela Batman, você tinha o Batman do Jim Adams, o Batman do Jim Aparo,
E de quebra ainda tinha essa história aqui, que é uma história fantástica, né? Então me marcou demais na época, porque era uma história muito diferenciada, não só em termos de artes marciais, de armas, mas em termos do uso da linguagem dos quadrinhos, né? Não só a história era bacana, mas o uso da linguagem dos quadrinhos, isso para mim é muito importante nos quadrinhos. Era muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. Então, de que consiste a história Manhunter, o caçador? É um caçador chamado Paul Kirk, que já tinha sido combatente do crime, né? Já tinha sido um combatente do crime mascarado, né? Essa parte ele resgata, ele começa de onde o personagem da Era de Ouro, do Jack Kirby, parou. Ele sofre um acidente numa caçada, é atropelado por um elefante, e ele praticamente fica morto. E é ressuscitado, o corpo dele é ressuscitado por uma organização secreta chamada O Conselho, que seriam 9 homens proeminentes nas ciências, que se juntaram para tentar salvar o mundo, né? E o Paul Kirk é ressuscitado por essa organização. Não só o corpo dele é ressuscitado, como ele passa por um treinamento intenso de artes marciais, de armas, de tudo que você puder imaginar, por conta dessa organização, por um mestre que fazia parte da organização também. E geneticamente o corpo dele é modificado, ele passa a ter um fator de cura, semelhante ao que o Wolverine tem, e seu corpo, eles formam um exército de clones a partir do seu corpo, a partir das suas células. E até que um dos 10 lá, gênios que formam o conselho, morre justamente o que conseguiu dar a ele o fator de cura e formou o exército de clones. Então ele é peça única, né? Ele não tem, o conhecimento morreu com ele. Então são 9 membros do conselho, preservados em cápsulas, e que ficam arquitetando e conspirando para tentar salvar o mundo, criar um mundo melhor. E o Paul Kirk começa a serviço desse conselho, né, com várias missões, e depois ele começa a questionar os métodos do conselho e se volta contra o conselho, né? E a nossa história começa aí, ele lutando contra o conselho e seu exército de clones. E a história tem vários elementos de espionagem, a lá James Bond, muita ação, muita luta, um enquadramento fantástico do Walter Simonson, o desenho fantástico também, assim, história em quadrinho muito diferenciada. E no capítulo 7, o último capítulo de fechamento, a gente tem o Batman. O Batman co-participa da história. Então é uma das histórias, os fãs do Batman antigo, da época do Neil Adams, de Aparo, que são fãs dos anos 70, né? Aquele Batman dos anos 70, ele é bem característico, clássico. Essa história está no panteão das grandes histórias do Batman a serem lembradas, né? Que é o último capítulo da série do Caçador, né? Então, assim, eu vou ver se eu separo aqui algumas cenas. Essa edição é uma edição coletânea, em capa dura, ela está inclusive esgotada. Eu tenho um amigo que mora no exterior que quando eu tinha uns 12 anos, a gente já era amigo, já colecionava quadrinhos junto. Hoje ele mora fora e vem quando ele me manda essas pérolas aqui, maravilhosas, né? Lhe agradeço, Jorge, porque eu fiquei muito feliz de ter isso aqui, porque em determinada época eu vendi minha coleção antiga, parte dela, que eu não tinha espaço, e eu não tinha mais a história do caçador, e hoje eu tenho, né? Manhunter. E aqui você tem, eles criam um arsenal para o Paul Kirk que fugia ao paradigma dos heróis, dos super-heróis da época, né, que não usavam armas, né? O Paul Kirk usa uma mouse em 1916, usa uma adaga fantástica chamada adaga Band, né, que é uma adaga que supostamente as tribos da África usavam para matar leões. Então você vê aqui ele reunido com o conselho, né, as cápsulas aqui, tipo aquelas cápsulas de Matrix, né, os membros do conselho são conservados aqui em formol e ficam articulando aqui para salvar a humanidade, né? E esse tema, aqui você vê uma descrição do arsenal do Paul Kirk, né? Uma pistola Mauser 1916, com uma coroa de madeira, aqui a adaga Bund, né? Que supostamente os nativos usavam para matar leões, né? Então era um personagem que tinha assim, um diferencial, era muito diferente do paradigma de super-heróis da época, né? E assim, o tema
é um tema que eu acho super atual, né? Toda vida que um indivíduo ou um grupo de indivíduos que se considera intelectualmente superior, tenta dar solução para a humanidade na marra, nunca termina bem, né? Solução para a humanidade é deixar a humanidade tocar a sua vida, não se meter, deixar a humanidade trabalhar, né? Então, o Paul Kirk começa a sua vida, né, de agente a serviço desse conselho, e depois ele entra em choque com o conselho e combate o conselho, né? Então é um tema que só tem ganho força de lá para cá, né? Então, assim, recomendo demais. Não sei se você vai conseguir essa edição que está esgotada. Não é um quadrinho fácil de conseguir, mas vale super a pena. A qualquer momento pode ser que se lance outras aí, né? E é um quadrinho que vale super a pena porque ele é muito diferenciado, muito legal mesmo, muito bacana. E outra curiosidade, a título de curiosidade, eu estava viajando pelos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, estava com a minha filha, inclusive, e você sabe que action figure tem nos Estados Unidos em todo canto, desde o Walmart até Toys R Us, todo canto você encontra action figure, né? O americano, o nerd americano é louco por isso. Mas encontrar um action figure do Paul Kirk é muito difícil. E eu estava caminhando com ela lá, em algum lugar do subúrbio de Miami, e vi uma lojinha nerd assim, com a portinha desse tamanho, que o cara trabalhava só com os action figures bem difíceis. E eu consegui um action figure do Paul Kirk, né? E eu gosto muito dessa action figure aqui, porque também, se o quadrinho do cara é difícil de conseguir, imagina a action figure dele, né? O cara cometeu até um errinho aqui, que aqui ele vem com 2 adagas Bandes, e no quadrinho ele só tem uma, né? E ele não vem com a Mauser, em 1916, com a arma de fogo, né? Mas tá valendo, só dessa action figure existir, tá legal, tá ali na minha prateleira. E recomendo demais, se vocês toparem com esse quadrinho ou encontrarem, não deixem passar, porque vale muito a pena mesmo. E é isso, pessoal. Vamos colocando ponto final nessa resenha, ficando por aqui. Mas daqui a pouco a gente vai estar resenhando aí quadrinhos e filmes, que é o que a gente... Quadrinhos e livros, né? Que é o que a gente gosta muito. Um abraço, obrigado por esse nosso encontro.